quero convidar você nessa manhã para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. Lucas capítulo 22, do verso 1 ao verso 16. É um texto conhecido, mas é uma história muito interessante que muito me abençoa no Evangelho. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho essa história do Evangelho com os irmãos nessa manhã. A palavra de Deus diz assim, Lucas 22, a partir do verso 1, diz assim: estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os evangelhos de Marcos e Mateus dizem que isso aqui eram 2 dias antes da Páscoa, ou seja, era na terça-feira, então, da Semana da Paixão, né? No nosso calendário, terça-feira da Semana da Paixão. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro, e o evangelho de Mateus diz que foram 30 moedas de prata, que era o valor naquela época que se vendia um escravo ou um servo, que as pessoas naquela época tinham o sistema de escravidão dentro do Império Romano. Jesus, o Senhor, foi vendido por Judas pelo valor de um escravo. Judas concordou, verso 6, e buscava, sublinhe isso, ele buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Amém, irmãos? Verso 7, chegou o dia da festa, aquilo ali aconteceu na terça-feira, agora nós estamos na quinta-feira. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Quinta-feira no nosso calendário, amém, irmãos? Né? Porque lá daí no calendário judaico, que é um pouco diferente, quinta, a partir das 6 da tarde, já seria o quê? A sexta-feira. Por isso que a gente fala da sexta-feira da paixão, amém? Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Olha que coisa curiosa agora. Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. Vamos ler juntos o verso 13? Vamos ler juntos bem forte. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Verso 14, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele, e aí começa aquilo que a gente chama de a última ceia. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém, irmãos? Essa história é uma história curiosa do Evangelho e ela nos coloca diante de um dos temas aqui, é o tema da soberania do nosso Senhor sobre a história. A soberania do nosso Senhor. O que é a soberania do Senhor? É o atributo, é a característica de Deus que lhe permite fazer tudo o que for da sua santa vontade. O nosso Deus é soberano. E nós vemos essa soberania sendo descrita aqui, nessa história, de uma maneira muito interessante, né? O poder de Jesus de fazer tudo aquilo que ele decide fazer e de estabelecer a sua vontade, e os seus planos não podem ser frustrados e, portanto, os seus planos se cumprem.
a soberania do Senhor. E nós vemos aqui que essa soberania do Senhor, ela alcança até mesmo aqueles planos malignos. Existem conspirações malignas que estão acontecendo aqui no texto que nós lemos e revela que o Senhor é soberano, inclusive sobre as más intenções. E não são as conspirações malignas que simplesmente se cumprem, mas o que se cumpre é a vontade de quem? É a vontade do Senhor. Porque o texto começa dizendo que na terça-feira da semana da paixão, estavam lá os sacerdotes e os escribas e os fariseus, e eles estavam lá, tinham decidido e estavam armando uma conspiração para matar Jesus. E olha o que diz o mesmo texto, eu vou pedir para abrir no Evangelho de Marcos, Marcos 14, Evangelho de Marcos, capítulo 14, o verso 1 e 2, que é o mesmo texto, o texto paralelo agora do Evangelho de Marcos. Olha que coisa interessante, como eles fazem planos, mas o que se cumpre é o plano do Senhor. E eu não sei se isso consola você, mas isso muito me consola. Porque existem muitos planos malignos sobre a terra. Mas nós podemos confiar no Senhor ou não? Nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é soberano. Às vezes nós vamos ter dúvidas, parece que se perdeu o controle. Mas a palavra aqui nos ensina que não. Olha o que diz Marcos, o mesmo texto agora no Evangelho de Marcos diz assim, que 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermentos. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo. Pois diziam, vamos ler juntos o verso 2, pois diziam... Amém? Eles armaram um plano na terça, e eles queriam que Jesus fosse preso, mas ele não fosse morto durante o quê? Eles têm um plano. Jesus foi morto quando? Durante a festa. Porque aqui estava acontecendo soberanamente o plano de Deus. Eles tinham planos para fazer tudo às escondidas, e não durante a festa, mas Jesus é o Cordeiro de Deus. E na festa da Páscoa se imolava o Cordeiro Pascal. E aqui estava sendo oferecido agora pela humanidade o Cordeiro de Deus. Eles têm planos malignos, mas o que se cumpre é a vontade do Senhor. Voltando para Lucas capítulo 22, o texto que nós lemos, o verso 15 diz assim, que Jesus, quando começou a ceia, ele disse assim, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Jesus queria comer a ceia com os discípulos. Eles estavam armando um plano 2 dias antes, porque eles, se possível, eles queriam matar Jesus antes da Páscoa. Eles queriam, esse era o plano e a intenção deles. Mas o que se cumpre é a vontade de quem? Eles queriam matar antes da Páscoa, mas Jesus queria o quê? Eu quero comer a ceia com os meus discípulos ainda, a ceia da Páscoa, porque eu tenho muita coisa para ensinar para vocês. Eu tenho um desejo, diz Jesus. Eu ansiosamente desejava comer esta ceia com vocês. O pessoal estava conspirando, gente poderosa, conspirando malignamente para acelerar, para que eu fosse executado antes. Mas a vontade que se estabelece é a de quem? É a do Senhor. E o Senhor disse, vai ser no momento em que eu me entregar. Vai ser no momento em que eu escolher. Porque eu sou o soberano da história. E eu tenho um desejo, os malignos tinham um desejo, acelerar a morte, para que não tivesse tumulto entre o povo durante a Páscoa.
Mas Jesus diz assim: não, eu quero que seja durante a Páscoa, porque eu sou o Cordeiro, e vai acontecer quando eu quiser, e vai acontecer depois, porque eu quero comer a ceia com os meus discípulos, portanto, vai acontecer depois da ceia. Quem está no controle? O Senhor. O Senhor está no controle soberanamente aqui, o seu governo se estende até sobre essas conspirações malignas. Mais do que isso, a soberania de Deus se estende até sobre Satanás. Amém, irmãos? Satanás não vai simplesmente fazendo o que quer, do jeito que quer. Satanás também está debaixo da soberania do Senhor, porque o texto que nós lemos diz o verso 3, Lucas 22, 3, fala assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, que já tinha determinado trair Jesus. Ele entrou em Judas, e o Satanás, junto lá com essas conspirações malignas e espirituais, querendo fazer a sua vontade. Mas a vontade de quem que se estabelece? A vontade do Senhor. Satanás. E aqui nós não estamos falando de qualquer espírito maligno, né? Nós estamos falando do chefe dos espíritos malignos, né? O poderoso chefão, né? O poderoso chefão aqui dos espíritos malignos. Tem gente poderosa conspirando, mas a vontade do Senhor é que se estabelece, diz aqui a palavra de Deus. Acontece uma conspiração e o Senhor está soberano sobre todas essas coisas. E o que eu queria deixar para nós aqui é que 3 aplicações dessa soberania de Deus para mim e para você, que o texto fala aqui, como o Senhor está no controle das coisas, não é verdade? O Senhor está no controle. Eu acho impressionante que o controle do Senhor se estende até sobre aquilo que vai acontecer e um homem com um cântaro andando na rua. A onisciência do Senhor se estende até sobre isso. E aí a gente percebe como o Senhor agindo aqui, e eu queria fazer 3 aplicações para nós nessa manhã, dessa soberania para mim e para você. Em primeiro lugar, primeira aplicação que essa história me ensina, é que o Senhor, na sua soberania, nos livra de coisas que nós nem imaginamos, irmãos. Amém? O Senhor, na sua soberania, nos livra de coisas que a gente nem imagina que Ele está nos livrando. Tinha uma conspiração ou não? Tinha? Maligna, gente poderosa, o diabo. Os discípulos sabiam? Eu e você, nós somos os discípulos, amém? Os discípulos tinham ideia do que estava acontecendo? Eles tinham ideia que um do grupo deles estava traindo eles? Eles não tinham ideia do que estava acontecendo aqui. Mas o Senhor sabe. Eles não têm ideia do mal que estava sendo planejado, mas o Senhor sabe. E diz o texto aqui que Judas, olha a intenção de Judas no verso 6, fala que Judas buscava uma ocasião para entregar Jesus. E é por isso que Jesus, ele soberanamente dirige a última ceia de um modo secreto, não é verdade? Porque Judas procurava, Jesus sabia que Judas procurava uma boa ocasião. Qual seria uma boa ocasião para entregar Jesus? A melhor ocasião? A última ceia. Aquela ali seria a melhor ocasião, por isso que Jesus chama 2 dos seus discípulos. Jesus já acerta de antemão com alguém que ele conhecia a casa. Jesus chama Pedro e João e fala assim: vão e preparem a ceia. Aí eles falam assim: mas aonde? Como assim? Aí Jesus fala assim: ó, vocês vão na cidade, quando vocês entrarem na cidade, vai ter um homem com um cântaro, sigam esse homem. Eu acho essa história extraordinária, porque Jerusalém estava com milhares de peregrinos. Naquela época, não tinha água encanada nas casas, gente.
A água era pegada em certos lugares, praças que tinham água, fontes de água. Você imagina quanta gente com cântaro não estava pegando água lá para preparar, porque era o dia da preparação da Páscoa. As irmãs aí, quando tem um almoço em casa, vocês, é muito estresse ou não? Um almoço especial? Almoço de Natal, hein, irmãs? Vem a família, dá trabalho? Lá na minha casa, a minha esposa e a minha sogra, se a coisa é no domingo, ela já começa a preparar na sexta. Sexta-feira, correndo para o mercado, fazendo coisa. Você imagina quantas centenas de pessoas ali, pegando água. Eram milhares, era a festa judaica mais importante, vinha gente do mundo inteiro. A cidade estava apinhada. Aí Jesus simplesmente fala para eles: vocês entram na cidade, vai ter um homem com cântaro. Hello, homem com cântaro? Mas dizem os teólogos que esse era um serviço das mulheres, então um homem com cântaro ia chamar a atenção. Aí vocês sigam esse homem. Sigam esse homem. Na casa que ele entrar, vocês batem na porta e falam assim: ó, o Senhor pediu para mostrar onde é que é o lugar da ceia. E aí o homem vai mostrar um cenáculo. E aí eu acho maravilhoso o verso 13 que diz assim: e indo acharam tudo como Jesus lhes tinha dito. E aí a aplicação que eu faço é essa, meus irmãos. Na sua soberania, o Senhor nos livra de coisas que nós nem imaginamos que estão acontecendo. Porque tem uma conspiração. Uma conspiração. Se Jesus está com os seus discípulos ali na última ceia e chegam os soldados romanos, você já pensou? Se Judas soubesse, aí Judas não sabe de nada. Jesus está protegendo os seus discípulos e eles nem imaginam que estão sendo protegidos por Jesus. E na sua vida, em nome de Jesus, é assim. Você, meu irmão, é guardado por Deus de coisas que você nem imagina que você está sendo guardado hoje. A sua casa, você nem imagina. Você nem consegue nem imaginar as intenções do diabo para a tua vida, tua família, e de quanta coisa o Senhor nos guarda que a gente não consegue nem saber que Ele está nos guardando. E a palavra de Deus inteira, ela tem histórias que ensinam isso. Como Deus nos guarda e nos livra. E irmãos, eu já disse isso aqui na igreja, o dia que a gente estiver lá na eternidade e passar o filme da nossa vida, a gente vai assistir o filme, vai desmaiar, porque a gente vai ver de quanta coisa o Senhor nos livrou. Os discípulos não têm ideia. Eles não sabem o que está acontecendo. Mas Jesus está protegendo eles. E Jesus está dizendo assim: vai acontecer comigo na hora que eu quiser. Mas eu sou soberano. A segunda aplicação que eu faço aqui, dessa soberania do Senhor nessa história, é que na sua soberania, o Senhor, Ele nos capacita para cumprirmos com o seu chamado, com a sua vontade. Ele nos capacita para cumprirmos com a sua vontade. Ele nos guarda de coisas que a gente nem imagina, mas Ele também nos capacita como igreja a cumprirmos com a sua vontade. Porque o texto fala que chegou o dia da festa. Chegou o dia da festa. Como eu falei, Jerusalém estava com milhares de peregrinos. Os discípulos de Jesus, e Jesus eram de Jerusalém, eles tinham casa lá em Jerusalém? Eles tinham ou não? Não, eles eram da Galileia. E agora nós estamos na festa da Páscoa em Jerusalém. Aí Jesus dá uma missão para Pedro e para João. Qual foi a missão que Jesus deu para eles? Qual foi a responsabilidade que Jesus deu para eles? Preparem a festa da Páscoa. Qual foi a reação de Pedro e João? Senhor, como assim? Onde o Senhor quer que a gente prepare isso? Senhor, a gente não é aqui de Jerusalém. Jerusalém não tem mais vaga. Milhares de peregrinos estão aqui.
E desculpe, Senhor, mas o Senhor deixou para preparar a festa no último dia, na última hora, Senhor. Essa aqui já tinha que estar sendo preparado já faz uma semana. E agora? Aonde o Senhor quer que a gente prepare, Senhor? E preparar a festa da Páscoa, volta as irmãs aí, volta para o domingo, o churrasco do domingo. Você imagina preparar uma janta para 13 pessoas adultas. Dá trabalho ou não? É a ceia da Páscoa, o cordeiro da Páscoa. Toda a complexidade, todas as taças, os vinhos, as ervas, tudo tinha que ser preparado. É complexo ou não é? É complexo. Mas eu pergunto para você, o Senhor Jesus já foi à frente ou não? O Senhor Jesus já tinha providenciado um cenáculo, todo mobiliado, todo preparado. O Senhor Jesus sabia do homem do cântaro. Esse sujeito vai sair, vai entrar naquela casa, vocês sigam ele. O Senhor Jesus vai dando diretrizes. Em outras palavras, o Senhor Jesus nos capacita a fazermos a sua vontade. Porque a vontade do Senhor muitas vezes é desafiadora, não é? É difícil. A vontade do Senhor exige, não é fácil nós cumprirmos muitas vezes com o seu chamado, o seu desejo. Mas o Senhor nos capacita. E isso me ensina uma coisa, irmãos, que a igreja, para fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus para a igreja, a responsabilidade que Deus deu para nós, meus irmãos, é muito grande. Sem o poder do Senhor e a graça dele, a gente não cumpre. Nós precisamos dele. E ele dá ou não? Ele dá. O Senhor é fiel? O Senhor é fiel. E aí nós precisamos cumprir com essa responsabilidade. E nós precisamos andar pelo quê? Para cumprir. Pela fé. Irmãos, a gente vai ter que andar pela fé para fazer a vontade do Senhor. Esse é o princípio bíblico do início ao fim. Para nós fazermos a vontade do Senhor, a gente vai ter que confiar e a gente vai ter que ir pela fé na palavra de quem? Na palavra do Senhor, porque o texto fala que se cumpriu tudo o que o Senhor tinha dito. Diz aqui o texto. Acharam tudo como Jesus lhes tinha dito, indo, mas a gente tem que ir. Eles foram com perguntas ou não? Eles tinham perguntas. Eles tinham tudo sob controle? Não tinham. Não tinham quase nada sob controle. Mas quem é que está no controle? O Senhor. E a gente vai ter que andar pela fé, na palavra do Senhor. Confiando no quê? Confiando que o Senhor capacita a sua igreja a cumprir com a responsabilidade que Ele mesmo dá para a igreja. Ele dá a responsabilidade e Ele mesmo nos dá as condições para cumprirmos com essa responsabilidade. Irmãos, é sempre assim na palavra. A gente vai e quando a gente vai, indo, a gente experimenta a fidelidade de Deus. Amém? Mas nós somos complicados. Amém? A gente quer o primeiro endereço do cara para ir. Senhor, me manda no WhatsApp o endereço, senão eu não vou. Eles falam assim, não, vocês vão, e quando vocês forem, as coisas vão começar a acontecer. Não, senhor, o senhor não está entendendo. Eu acho que o senhor não está entendendo, senhor. Enquanto o senhor não me der tudo assim mastigado, certinho, eu não vou, senhor. Como é que a gente vai fazer? É muito grande essa responsabilidade, é complicado. No dia da Páscoa, em Jerusalém, meu Deus, para 12, 13 homens? Não, é complicado. Não, confiem em mim que vocês vão vendo que a coisa vai acontecendo. É a mesma história na Bíblia. O povo de Israel saindo do Egito. Saindo do Egito, o mar abriu. Ou eles tiveram que marchar primeiro? Primeiro eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que marchar em direção ao mar. Na medida em que eles vão marchando, porque eles começaram a orar e falar assim, Senhor, os egípcios estão atrás, deu ruim, acabou. Aí
Deus fala assim para Moisés: por que eles estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Marchar, marcha. Quando vocês começarem a marchar e a andar pela fé, vocês vão ver o que eu vou fazer. Aí o povo começa a marchar, aí você, Moisés, agora estende a tua vara lá, o teu cajado sobre o mar, e o mar vai abrir. Você estenderia? Aliás, você marcharia? Irmãos, eu acho que eu ia falar assim: não, primeiro o Senhor abre o mar, Deus, depois a gente levanta e vai. O Senhor não está entendendo. O Senhor abre o mar e a gente vai. E Deus fala assim: não, vocês vão, e aí eu abro o mar. Porque a igreja, para fazer a vontade do Senhor, não consegue fazer a vontade do Senhor sem o poder do Senhor e sem a soberania do Senhor agindo sobre ela. E a gente experimenta isso andando pela fé. Nós queremos ter o controle de tudo, e a gente tem que trocar o controle de tudo pela confiança no Senhor. Na sua soberania, Ele nos dá a provisão para nós cumprirmos com a sua vontade, com o seu chamado. Qual era a vontade dele? Comer a última ceia com os seus discípulos. Eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. E aí eu digo: vão, eu tenho a minha vontade. Mas Senhor, não tem como. Vão. E eu vou dar graça para vocês realizarem a minha vontade, igreja. E a terceira aplicação que essa história faz, que me ensina aqui sobre a soberania do Senhor, é que o Senhor, na sua soberania, nos prepara para as coisas difíceis que nós teremos que enfrentar. Amém, irmãos? O Senhor, na sua soberania, nos prepara para as coisas difíceis que nós teremos que enfrentar. Porque o Senhor livrou eles, dizendo assim: não, Judas não vai fazer do jeito que ele quer, esse pessoal, não, vai ser conforme a minha vontade. E eles iam agora, a partir daquela ceia que o Senhor queria comer com eles, eles iam começar a enfrentar agora um momento muito difícil nas suas vidas, momento de desapontamento, momento de decepção. Você consegue imaginar a decepção com um amigo? Você já teve decepção com um amigo? Você já teve decepção com gente próxima a você? Judas, o Judas que está andando com a gente há tanto tempo, não é possível que ele fez isso. Traição, desapontamentos. E o apóstolo Pedro, que disse assim: por ti eu darei a própria vida. Aí Jesus diz aqui, na última ceia: Pedro, eu quero te avisar que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus está preparando ele ou não? Jesus está preparando. Jesus está cuidando dos seus. Eles vão passar por decepção, por traição, eles vão passar por momentos em que eles vão perceber que eles não são tão fortes quanto eles achavam que eram. Vão ter que enfrentar e ver diante deles injustiças tremendas acontecendo. Eles vão ficar confusos, muito confusos. E eles achavam que Jesus ia vir para libertar Israel, mas agora ele morreu. Você consegue imaginar o coração desses homens que tinham tantas expectativas, momentos muito difíceis, e a gente está perdendo uma pessoa que a gente ama. E aí Jesus, na última ceia, diz: eu quero comer essa última ceia com vocês. E na última ceia, Ele prepara esses homens, Ele dá a sua palavra, Ele ora por eles. Pedro, Satanás pediu para peneirar você, mas eu orei por você, Pedro. Na última ceia, o Evangelho de João fala que existe a oração sacerdotal de Jesus. Ele ora pelos seus discípulos daquela época, mas ele orou também
por nós. Você sabia disso? Você sabia que na última ceia o Senhor Jesus intercedeu por mim e por você, por todos os que haveriam de crer? Irmãos, o Senhor, na sua soberania, Ele também nos prepara para coisas difíceis que nós vamos ter que enfrentar, porque nós vamos ter que enfrentar. O que eu quero dizer é que Ele nos livra de muitas coisas que nós nem conseguimos imaginar. Quanto livramento tem na nossa vida. Intenções do maligno, que o Senhor diz assim: não é assim que funciona. Eu sou o Senhor, eles são meus filhos, são minhas ovelhas. Ele nos livra de muitas coisas, mas outras quantas coisas eu e você vamos ter que passar na vida. Vamos ter que enfrentar desafios imensos, vamos ficar confusos. O que nós precisamos saber é que o Senhor, Ele já nos prepara amorosamente para nós enfrentarmos todos esses desafios. Ele nos prepara, Ele cuida de nós. E aí nós podemos ir caminhando, como esses homens aqui foram andando pela fé. Foram caminhando, sabendo que em todas essas realidades o Senhor soberano cuidava de suas vidas. O Senhor os preparava, o Senhor estava com eles. E eu não sei como é que você entrou aqui hoje, eu não sei se talvez você tem diante de você, igual João e Pedro, você tem responsabilidades que você diz assim: mas é difícil, eu não sei se eu vou dar conta. Você tem desafios diante de você, medos. Eu queria que você guardasse no coração isso hoje, nessa manhã, no teu coração. Saiba, meu irmão, que o Senhor, Ele está agindo nas nossas vidas, ao nosso redor, nos livrando de coisas que a gente nem imagina. Ele nos capacita para fazermos a sua vontade. E Ele nos prepara para enfrentarmos aquelas coisas difíceis que a gente vai ter que enfrentar na vida. Mas a gente não enfrenta isso sozinho. A gente enfrenta isso pela graça e pelo poder de Deus. Então, que Deus abençoe ricamente a sua vida, amém? Eu quero orar com você, quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Enquanto eles se preparam, quero convidar você para você ficar em pé. Quero orar com você nessa manhã. Queria convidar você a fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante de Deus. Talvez você tenha diante de você aí desafios, que você se preocupa, mas confia hoje na soberania desse Senhor, e que Ele de fato dirige as coisas, e a vontade dEle se estabelece. É a vontade do Senhor, meus irmãos, que se estabelece sobre as nossas vidas. Nós podemos confiar. Confia no nome do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos lembra que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Inclusive sobre aquelas coisas que podem nos amedrontar hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já sabe de antemão, e o Senhor nos garante, Senhor, que é a vontade do Senhor, o desejo do Senhor que se estabelece. Não são as tramas malignas, não são, Senhor, essas conspirações poderosas que às vezes muitas vezes nos amedrontam, nos assustam, mas é o Senhor agindo, e a vontade do Senhor se estabelece. O Senhor tinha esse desejo de comer essa última ceia tão importante para toda a tua igreja, para sempre, Senhor. O Senhor tinha o desejo de comer com aqueles homens, a vontade do Senhor se estabeleceu, ela sempre se estabelece. Obrigado porque o Senhor é o Senhor da história, obrigado porque nós podemos confiar hoje.
Obrigado, Senhor, porque sabemos que aquilo que às vezes a gente não percebe, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece inclusive o amanhã. O Senhor conhece o futuro. E na tua graça e no teu poder, Senhor, nós podemos confiar. Obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja nessa manhã. Cada irmão, cada amigo que entrou aqui nesse lugar. E nós pedimos que o Senhor dirija as nossas vidas conforme a vontade do Senhor. E que o Senhor nos ache fiéis à tua vontade. Que nós possamos andar pela fé. Andar pela fé obedecendo ao Senhor sem termos todas as respostas, mas nós temos o Senhor. Abençoa o teu povo. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.